Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste também, Comunidade Monte Aprazível. Você que está passando por aí no YouTube, né, procurou algo relacionado a esse tema, ao tema do nosso vídeo, fique conosco, né? Nós estamos numa aula de escola bíblica onde você vai aprender conteúdos da palavra de Deus. Nós estamos numa série especial de aulas sobre a história da igreja. E hoje é a quarta aula e você vai poder ser enriquecido aí com esse assunto. Amém? Eu quero já pedir para você que nos segue, né, que está aqui assistindo, pessoal da igreja aqui da Leste, pessoal de Monte também, compartilhe esse vídeo. Deixa o seu joinha aí, o seu gostei, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para algum tipo de pessoa, para algumas pessoas, e possa então recomendar esse vídeo para outros, beleza? Bom, eu quero poder orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por mais essa semana que se inicia, a última semana do mês de fevereiro. Obrigado, Senhor Pai, porque nós temos visto a Tua mão nos sustentar. Obrigado porque nós temos visto, Senhor Pai, no mundo com tantas dificuldades que vivemos, tantas dificuldades nos dias atuais, nós temos visto o Senhor ao nosso lado, nós temos visto o Senhor nos guardando, nos cercando, nos segurando com a Tua mão forte. Pai, nos dê uma aula abençoada, abra as nossas mentes, abra, Senhor Pai, o nosso entendimento. Me dê, Senhor Pai, a sabedoria, a simplicidade necessária para falar com a Tua igreja. Há um povo atrás desse celular, dessa televisão, que o Senhor ama. Há um povo a quem o Senhor deu a vida. Pai, em nome de Jesus, que eu seja o teu instrumento para falar com esses filhos teus, com o teu povo, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, nós estamos então na nossa série de aulas da história da igreja, né? Nós já aprendemos sobre o nascimento da igreja, né? A promessa lá em Atos 1:8 e o cumprimento da promessa em Atos 2, né? O nascimento da igreja. Nós também aprendemos sobre a igreja primitiva, né? Como agia os primeiros irmãos nossos, né? Os pais da igreja, como eles agiam. Nós aprendemos também sobre a perseguição, lembra na última aula? Na semana passada nós não tivemos aula por conta do nosso retiro espiritual, mas na semana que antecedeu o retiro nós tivemos a aula que nós tratamos sobre a perseguição da igreja, sobre a perseguição, o martírio, né, no primeiro e no segundo século. E hoje nós vamos falar sobre a aceitação da igreja. Passado aquele martírio, passado aquela perseguição, a igreja foi aceita. Né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de entrar no tema da aula, eu quero te explicar algo. Pastor, talvez você tenha uma pergunta. Pastor, por que eu preciso aprender sobre a história da igreja? Qual que é a necessidade disso? Eu não poderia apenas aprender sobre os textos bíblicos, né? Por que nós estamos aprendendo sobre a história da igreja, queridos? A história é importante para mim, para você, para eu e você analisarmos o que vivemos hoje e não errarmos de novo. Por quê? Porque não há nada novo, tudo se repete, a história é a mesma. Engana-se quem acha que, nossa, está acontecendo um fato novo. Engana-se, a pessoa que fala isso é porque ela não conhece a palavra. Porque quando nós vamos para a palavra, nós vemos que a história se repete. O fato é novo, a ferramenta é nova, mas os padrões são os mesmos. O coração do homem não mudou. O coração do homem tem a mesma ganância, tem a mesma inclinação que tinha nos anos passados, nos milênios passados. Por isso que quando nós analisamos a história, nós vemos aquilo que hoje estamos vivendo. É lógico que com a tecnologia, com muito mais informação, mas os padrões são o mesmo, porque o coração do homem não mudou, né? Erra quem acha que a tecnologia traz sabedoria. Erra quem acha que o progresso muda a natureza humana, porque ele não muda. Né? O homem é o mesmo. Você sabe que esses dias, né, voltou a se divulgar na mídia, né, de forma mais pesada ainda, aquele escândalo do Epstein, né, Epstein, lá dos Estados Unidos, aquele homem que tinha uma ilha, que levava pessoas lá, mulheres, crianças, para aquele lugar, para cometer abuso sexual e várias pessoas envolvidas aí, vários nomes, né, da mídia envolvidos. E naquela semana eu fiquei bem mal com aquelas informações, fiquei realmente muito triste, que eu cheguei a comentar até com alguns irmãos mais próximos ali do louvor.
Mas aí eu me lembrei que nada disso é novo, né? Quando nós vamos para a palavra, nós vemos uma degradação moral, uma degradação do ser humano. Quando nós vamos para Ló, por exemplo, eu estou só fazendo a introdução da aula, tá, querido? Quando nós vamos para Ló, a degradação que as pessoas estavam ali, a ponto de Ló oferecer as suas filhas para serem abusadas sexualmente. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos um rei, Manassés, dando o seu filho em sacrifício, numa prática pagã, ao deus Moloque. Né? Então nós vemos coisas absurdas que hoje nós, quando noticiadas, nós falamos, meu Deus, isso é um absurdo, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos os padrões humanos, né? O coração do homem fazendo as mesmas coisas que faziam, talvez com um pouco de mudança, com um pouco de diferença, mas a essência é a mesma, o modus operandi de Satanás é o mesmo, querido. Satanás não é criativo, ele começa a repetir porque ele sabe qual é a tendência do coração humano. Então por que nós conhecemos a história, pastor? Para não cometermos os mesmos erros, ou para olhar aquilo que deu certo e repetir nos dias de hoje. Então, a história da igreja não é apenas um conhecimento para você, não é apenas um conhecimento vazio para você, é algo que vai te refletir o caminho que a igreja tomou e vai trazer para nós nos dias de hoje o caminho que a igreja está tomando, né? Para nós, eu e você que somos a igreja de hoje. Nós não somos a igreja futura, nós somos a igreja presente. O que nós estamos fazendo? Amém? Então, esse é o intuito. Aí eu gastei um tempo para poder fazer propaganda dessa aula, para você poder entender por que estudamos isso. Vamos para a aula, querido. Bom, nós vamos falar então hoje sobre a aceitação da igreja. Por quê? A igreja teve perseguição, nós falamos isso na aula passada. Passado o período de perseguição da igreja, houve-se um período de aceitação da igreja. Então passaram cerca de 250 anos de perseguição. Nós falamos aqui sobre alguns imperadores que perseguiram a igreja, como Nero, como Domiciano, né? Então nós aprendemos aqui sobre a perseguição. E aí a perseguição durou-se ali cerca de 250 anos. Nós narramos poucas coisas por conta do nosso tempo, mas a perseguição durou-se um tempo muito grande. Imagina, 250 anos de perseguição. Geração vai, geração vem, e a perseguição continuava. 250 anos, ela envolve cerca de 4 gerações de pessoas, né, de famílias aí sendo perseguidas. Bom, passado-se esse tempo, então, o cristianismo ele deixa de ser ilegal, né? Existe um edito de Milão, né? Um edito que o imperador Constantino faz e ele então começa a aceitar os cristãos. Constantino, que era um imperador, né? Aquele que mandava no império naquela época, ele era convertido. Então, em 313 depois de Cristo, ele decide então fazer esse edito de Milão, onde ele aceita a prática do cristianismo, onde ele aceita a religião cristã, né? Se nós podemos dizer assim. Aqui é importante você entender que não foi Constantino que fez o cristianismo ser a religião oficial, né, de Roma, do Império. Isso aconteceu mais tarde, cerca de 380 depois de Cristo. Mas aqui em 313 ele começa a aceitar. Então agora os cristãos, ele sai lá das catacumbas, né, e vem agora para a sociedade. Ele né, a prática cristã para de ser perseguida, o cristianismo para de ser perseguido, né? A religião, se podemos dizer assim, dos cristãos agora é aceita no Império Romano. Então olha só que avanço, né, para o povo de Deus, porque o povo de Deus então era um povo martirizado, era um povo perseguido, era um povo tido como arruaceiros, né? Era um povo tido como subversivos, né? Aqueles que queriam criar uma ideia nova, que eram contra a política da época. Agora então é aceito por meio desse homem chamado Constantino, né? Constantino foi o imperador romano de 306 a 337 e foi o governante que mudou radicalmente a relação entre o Império Romano e o cristianismo. Ele não fundou a igreja, como eu já disse, né? Mas alterou o ambiente político em que ela existia. E isso teve consequências profundas, né, para o cristianismo. Bom, esse decreto, que foi em
2013 não. Esse decreto que foi em 313 depois de Cristo, né? Ele junto com Licínio, que foi também um homem, deu liberdade, né? Concedeu liberdade religiosa no Império. Então, olha só o que isso aconteceu. Qual foi o resultado disso, pastor? Qual foi o resultado desse edito de Milão? Querido, calma que talvez para você pode estar parecendo apenas informação, mas já já você vai conseguir entender por que nós estamos falando isso, tá? Bom, olha só o que aconteceu. Igrejas, então, naquela época receberam propriedades, que agora ela tinha ajuda do governo, né? Ela tinha o poder do governo ao seu lado. Os cristãos passaram a ocupar cargos públicos, né? Eles não eram mais agora aqueles que eram martirizados, aqueles que eram exilados e excluídos. Agora eles vêm para dentro da sociedade e começam a ocupar cargos públicos, né? O cristianismo então saiu daquele lugar de exclusão e agora entrou nos palácios, né? Começou a fazer parte ali do poder. E aí já começa aqui a minha série de perguntas para mexer com você, né? Comigo, conosco. A igreja estava preparada para isso? Será que a igreja nesse tempo estava preparada para lidar com o poder? Para fazer parte do poder? Será que é saudável quando a igreja faz parte da política? Querido, eu não vim aqui falar de política, eu estou fazendo perguntas, eu estou falando da história da igreja e estou fazendo perguntas para você refletir, tá bom? Olha só o que Gálatas 5:13 fala sobre isso, né? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, olha o que Deus está dizendo aqui, através da carta aos Gálatas. Nós somos livres, nós somos chamados à liberdade. Ou seja, nós podemos, como Paulo diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então nós somos livres, porém nós não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne, para sermos tentados. Então olha só o que o povo faz, né? Olha só o que acontece. Agora os líderes da igreja param de ser perseguidos e vêm agora fazer parte, alguns deles, inclusive, do governo político. Alguns deles começam a trabalhar, inclusive, agora na política, no governo, no palácio, né? O que é mais perigoso? Outra pergunta que eu coloquei aqui. O que é mais perigoso aí no seu pensamento? Se você quiser, escreva nos comentários aí. O que é mais perigoso para a fé? Perder a vida por Cristo ou ganhar poder em nome de Cristo? E por que, de novo, eu vou ressaltar, por que nós estamos aprendendo isso? Porque nós precisamos trazer para os dias de hoje. A história da igreja reflete a nossa realidade, a nossa atualidade hoje, né? Será que é importante os homens de Deus fazerem parte do poder, né? Bom, é só uma pergunta, pense aí, tá bom? Bom, vamos lá então agora para a segunda parte dessa aula, o segundo ponto. Quando o Estado agora, quando o favor do Estado se torna tentação. Porque agora eles estavam envolvidos na política, agora eles estavam sendo aceitos, né? Havia-se um movimento não, havia-se um olhar do imperador agora para essa classe, para esse povo, para essas pessoas, né? Então aqui nós precisamos entender algumas coisas. Olha só os benefícios reais que isso trouxe para o povo de Deus. O fim da perseguição. Realmente parou-se a perseguição, isso foi muito bom para o povo de Deus. Parou-se também, houve-se também a restituição, né, dos bens confiscados. Os bens que tinham sido confiscados dos cristãos na perseguição agora foram devolvidos. Havia-se construção de basílicas, né, igrejas foram construídas. E aqui é importante você entender, nós vamos chegar lá na reforma protestante, né, nessa área, nessa linha cronológica da história da igreja, nós vamos aprender sobre a reforma protestante. Porém, aqui não existia-se católicos e evangélicos, havia-se cristão. A igreja era uma só. Talvez a sua mente hoje ela está condicionada a separar católicos de evangélicos, né? Aos protestantes e aos católicos ortodoxos ou católicos romanos. Não, aqui a igreja era uma igreja só, era o cristão, o cristianismo. A igreja ainda não tinha ido para uma decadência, né? Então, há a construção de basílicas, há acesso
as elites culturais, né? Eles começaram a acessar ali as elites, mas, por outro lado, há também os pontos negativos, né? E são muitos pontos negativos que essa liberação, que essa aceitação da igreja trouxe. Então, houve um batismo em massa, sem que houvesse um discipulado. Porque agora, ser cristão não era mais colocar a cabeça a prêmio. Agora, ser cristão não era mais por convicção plena. Agora, as pessoas se convertiam por comodismo. Agora, as pessoas se convertiam por uma conveniência social. As pessoas agora entendem, já que foi liberado, então houve-se um movimento de batismo sem conversão. Houve-se um aumento de batismo sem discipulado. Isso é um perigo, né? Será que nós vemos isso nos dias de hoje? De novo, uma pergunta para a sua reflexão. Será que hoje o cristianismo, ser evangélico, está na moda? Né? Será que hoje, por as redes sociais, porque alguns anos atrás, né, tem pessoas aqui mais anciãs que sabem disso, pessoas com 60, 50, 70 anos, sabe-se que o cristão, o evangélico, né, o cristão era excluído. Ser cristão não era motivo de honra, né? Pelo menos não visto pela sociedade. Agora não, agora se liberou, agora é bonito ir para as redes sociais falar que eu sou crente, pessoas postam os seus batismos. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que isso tem sido acompanhado de uma conversão e de uma convicção plena de quem é Jesus e o que é o cristianismo, o que é a conversão? Ou será que isso é por conveniência social? Será que isso tem sido acompanhado de realmente uma mudança interna, genuína? Ou será que isso tem sido acompanhado apenas por uma moda, né? Um modismo? Pense. Será que a história não reflete para nós nos dias de hoje algo que está acontecendo? Né? Então olha só os malefícios, né, que houve. Teve os benefícios, mas teve também os pontos negativos dessa liberação. Os bispos se tornando figuras públicas. Então, pessoas que eram os pais da igreja, que eram os professores, os mestres, os pastores, os bispos, agora se tornando figuras públicas, né? Houve também um clero se afastando da vida simples do evangelho, pessoas se afastando da vida simples e agora se tornando parte da elite. E eu não estou falando que o cristão não pode fazer parte da elite, querido. Nós somos chamados para ser cabeça. Isso é muito claro. Nós somos chamados para ocupar, sim, os melhores lugares, os lugares que o Senhor preparou para nós. Mas aqui, o meu ponto de atenção, né, que eu quero que você preste atenção, será que eu não sou tentado por essa liberdade, por essa elite? Será que eu não sou tentado quando eu faço parte de uma elite? A pergunta é, será que foi bom para a igreja agora fazer parte do poder sem que ela possa agora exortar o poder ou pregar contra o poder? Não sei se você está me entendendo, a minha ideia é ser simples o suficiente para que você entenda. Mas será que foi bom para a igreja? Será que é bom nos dias de hoje para a igreja? Será? Olha só, é uma pergunta. Eu não estou afirmando nada. Será que houve realmente um convencimento genuíno, né? Uma conversão dessas pessoas ou desse imperador? Ou foi apenas uma conveniência política, uma estratégia política para a época? Será que hoje nós vemos líderes, né, líderes políticos que se dizem cristãos, será que são genuinamente cristãos? Ou usam de estratégia política? Querido, eu não estou falando de política, pelo amor de Deus, eu acho que seria muito vago a nossa aula se eu falasse de política, né? Não é isso a ideia é trazer para você a história da igreja e com isso refletirmos no dia de hoje. Né? Olha só o que a carta de Romanos, de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer. Olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que quando a igreja é aceita demais, será que quando a igreja começa a tomar os lugares de poder, de política, né, os lugares de destaque, será que nós estamos nos conformando com o mundo ou estamos tentando transformar ele?
Será que nós estamos transformando o mundo ou será que nós estamos sendo absorvidos por ele? Pense nisso, né? Isso aqui foi espiritualmente perigoso para a igreja naquela época. Deixa eu olhar o nosso tempo aqui. Para a igreja naquela época. E é espiritualmente perigoso para a igreja de hoje, né? Então, cuidado. Bom, olha só. Eu já falei essa frase aqui, mas eu tinha escrito. A igreja, ela deve, duas perguntas. Ela deve influenciar o Estado ou confrontá-lo? Quando a igreja depende do poder, né? Porque agora a igreja está sendo, agora nessa época que eu estou falando aqui, a igreja estava sendo aceita e além de aceita, beneficiada pelo poder. Será que quando a igreja depende do poder, ela ainda pode profetizar contra ele? Será que estar fazendo parte do poder não amarra um pouco a boca do cristão? Vamos pensar nisso, né? Quando os líderes cristãos buscam cargos, verbas, privilégios, estão evangelizando o Estado ou sendo absorvidos por ele? Querido, não é sobre política aula, é sobre um pensamento que você deve ter sobre os erros da igreja daquela época e o que nós estamos vivendo hoje. Será que estamos errando? Essa é a minha pergunta. Bom, passando para o terceiro e último ponto da nossa aula. Houve-se então um concílio, né? O concílio de Nicéia, que foi então a defesa de uma visão, de um texto bíblico, né? De uma doutrina, porque houve-se então um presbítero naquela época, um teólogo, né? Um presbítero chamado de Ário. E esse Ário começou então a dizer naquela época que Jesus não tinha a mesma essência, a mesma natureza de Deus. Que ele era, sim, um homem diferenciado, acima dos anjos, inclusive. Só que Jesus não tinha o mesmo poder que Deus. Afinal, segundo Ário, né, que depois veio essa doutrina ariana, vários adeptos do arianismo naquela época, que se pregava que Jesus ele veio depois de Deus. Né? Jesus ele surgiu num tempo e Deus já existia em outro. Então, com isso, com essa doutrina, com essa pregação, né, que eles começaram a pregar, que esse tal diário começou a pregar naquela época, surgiu-se então aquela divisão de pensamento. Será que Jesus então tem poder para salvar se ele não é Deus? Será que Jesus então tem poder para a remissão do nosso pecado se ele não é Deus? E vários adeptos dessa visão começou a se surgir, né? Era um problema mesmo. Houve um tempo, a palavra que ele usava houve um tempo em que o filho não existia. Essa era a frase de Ário. Houve um tempo em que o filho, né, que é Jesus, não existia. E colocou-se a mente de muitos cristãos em xeque, o pensamento dos cristãos em xeque, né? Jesus seria elevado, mas não eterno, não era plenamente Deus, né? Então isso surgiu em vários debates na época. Então, se Cristo não é Deus, ele não pode salvar. Se ele é criatura, a adoração a ele, então, passa a ser idolatria. Aí veio, então, o concílio de Nicéia, em 325. O que é um concílio, querido? Uma reunião, né? Uma assembleia dos líderes da igreja para se corrigir algo ou para se ajustar algo, uma reunião onde se define o rumo da igreja, né? Onde se define o rumo daquilo. É uma reunião. O concílio é uma assembleia, uma reunião, só para você entender. Então, um concílio convocado por Constantino chamou ali, né? Reuniu cerca de 300 bispos, resultando no concílio de Nicéia, né? E o ponto crítico aqui que eles abordaram era realmente essa teoria de Ário, né? Que Jesus não era Deus. E aí, o que foi defendido lá foi o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, isso é Bíblia, palavra de Deus. E aí foi se discutido isso, foi se defendido isso aqui, né? Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, João 1. Então isso aqui foi defendido lá. Olha, nós vamos defender, Jesus é sim Deus. E aí aquele concílio corrigiu essa visão. O arianismo ficou para trás, aquela visão de Ário ficou para trás e a igreja seguiu adiante. Bom, para a gente concluir a nossa aula, para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe alguns pensamentos aqui, né? Nós precisamos trazer isso para essa aplicação, né? Não apenas para a história,
Porque a história é interessante, é importante, mas agora qual é a aplicação da aula, pastor? O que nós vamos aplicar essa aula? Bom, a igreja venceu a perseguição, isso é fato. A igreja venceu, ela passou, ela cresceu na perseguição, mas quase perdeu a sua simplicidade. Nesse ponto aqui, a igreja quase perdeu a sua simplicidade. Realmente a perseguição já não existia mais. Depois do Edito de Milão, depois de Constantino, já não existia mais perseguição. A perseguição foi vencida, mas a igreja perdeu um pouco, sim, da sua simplicidade. Ganhou liberdade externa e começou a lutar com compromissos internos. Olha o perigo disso, né? Olha a lição central aqui, né, que nós devemos pensar. A igreja perseguida, a perseguição purifica. Olha que frase linda que eu encontrei aqui estudando. A perseguição purifica. O poder testa e a prosperidade revela o caráter cristão. Olha, a perseguição purifica, o poder testa e a prosperidade revela o caráter cristão, né? Hoje nós vemos pessoas que são realmente poderosas e são cristãs. São cristãos verdadeiros, genuínos. Nós conhecemos pessoas que são prósperas, muito prósperas, ricas mesmo, abastadas de dinheiro. E são pessoas que se dobram diante ao poderio de Deus. São pessoas que reconhecem a soberania, têm um coração de forma genuína, um coração convertido de forma genuína, né? Um coração no Evangelho. Então, olha só o que nós precisamos observar nos dias de hoje. Será que a igreja está caminhando para os mesmos dias, né, para a mesma história dessa igreja aqui? Será que a igreja nos dias de hoje não está suave demais? Será que ser cristão nos dias de hoje não é popular demais? Será que não há uma conveniência social em ser cristão? Eu quero realmente te confrontar aí. Eu quero realmente fazer essa pergunta para você. Será que você conseguiria viver hoje sobre perseguição? Porque a perseguição, ela vai provar aí realmente aquele que é o cristão verdadeiro, né? A perseguição, porque ser cristão naquela época era colocar a sua cabeça a prêmio. E aí, será que estamos dispostos hoje a viver isso? Será que somos cristãos autênticos, genuínos, verdadeiros, convertidos? Ou será que alguns de nós foi convertido por conveniência, né? Olha só, em qual cenário, essa pergunta para a gente finalizar, em qual cenário a nossa geração, a nossa igreja tem mais falhado? O cristianismo que cresce rápido hoje está crescendo em profundidade? Será que o cristianismo que nós temos visto aí virar estatística, né? Olha, os evangélicos hoje são tanto, né? Será que esses evangélicos têm crescido em profundidade ou apenas em quantidade? Então fica aí essa resposta. Observa que a perseguição, o povo de Deus conseguiu passar pela perseguição. O povo de Deus conseguiu crescer na perseguição. Mas quando o povo de Deus se envolve com o poder, há um perigo muito grande. Quando o povo de Deus imagina que ele pode, que o mundo começa a absorver o povo de Deus, isso é perigosíssimo, querido. Então fique o alerta para mim e para você. Amém? Essa foi a aula de hoje. Nós vamos seguir na próxima semana com essa série de aulas da história da igreja. Espero que você tenha aprendido, espero que o Senhor tenha falado com você também por meio dessas aulas, né? Também por meio desse conhecimento histórico. Que o Senhor possa se revelar a você, que o Senhor possa pegar essas perguntas que eu fiz e que Ele possa aí confrontar você, assim como Ele tem me confrontado. Será que a igreja hoje tem falhado? Será que eu e você, como igreja, temos falhado? Ou será que nós temos acertado? Possamos refletir nisso. Amém? Quero orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa aula, obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor tem nos instruído, não apenas em conhecimento, mas em sabedoria, através do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, desperta na nossa geração, desperta em nós, homens e mulheres, que estão dispostos, Senhor Pai, a pregar um evangelho genuíno, que estão dispostos a pregar, a viver um evangelho, Senhor Pai, que não se corrompe com o poder,
que não se estraga com a prosperidade, mas homens e mulheres que podem sim ter poder, homens e mulheres que podem sim se envolver, Senhor Pai, com política, por que não? Homens e mulheres que podem sim ser prósperos financeiramente, mas sem perder a essência do Senhor, sem perder a essência que é transformar o mundo e não se conformar com ele. Pai, levanta no meio de nós, levanta em nós, Senhor Pai, homens e mulheres que têm o caráter de Cristo impregnado em nós. E essa geração, então, será impactada por esses homens, por essas mulheres. Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres com a simplicidade necessária para mudar, Senhor Pai, as suas comunidades. Homens e mulheres simples, com o evangelho puro e simples, como ele é, Senhor Pai, dispostos a pregar não só o conhecimento da palavra, mas o poder do teu Espírito, transformando vida, continuando a transformar vidas como o evangelho de Cristo sempre fez. Pai, que haja em nós a verdade do evangelho, que haja em nós Jesus Cristo, a cruz, que nós possamos cada vez mais entender que o mundo pode mudar, as coisas podem se modernizar, os fatos podem realmente ser diferentes, as ferramentas podem ser outras, mas a cruz continua sendo a mesma. O sacrifício de Jesus continua sendo aquilo que nos muda, aquilo que nos transforma, que a verdade do Evangelho continua mudando as nossas vidas e a vida daqueles que nos cercam, que nos rodeiam através do poder de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, nos dê uma semana abençoada, um final de fevereiro abençoado na sua presença. Que na próxima semana nós possamos estar juntos aqui, falando mais uma vez sobre a história da igreja, sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.